Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu começo esse vídeo contando uma historinha. Bom, o Rafael estava há muito tempo tentando ler A Montanha Mágica, mas tentando mesmo, devagarzinho e aos poucos. E Rafael estava na pediatria. Rafael não tinha tempo para nada e estava preso nos seus pensamentos e não conseguia ler. Até que Rafael estava em alguma determinada aula e abriu o computador. Entrou na Amazon e baixou a amostra de Rita Lee, uma outra autobiografia. E, bem, Rafael leu essa amostra em 5, 10 minutos e comprou o livro. Bom, então hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha experiência lendo essa segunda autobiografia da Rita Lee. Eu li ela agora no final de junho, começo de julho, acabei recentemente, e vim falar um pouquinho para vocês dela. Bom, basicamente, eu não li a primeira autobiografia e eu tenho uma experiência com Rita Lee que não é, vamos dizer assim, muito extensa. O que eu sei de Rita Lee? O que eu assisti em programas de TV, e eu sou uma pessoa que nasceu nos anos 2000, então eu não peguei a Rita Lee na TV nos anos 90, anos 80, mas eu assisti ela nos anos 2000. E eu tenho uma memória muito interessante de Rita Lee, não necessariamente disruptiva. Na minha época, a velhinha disruptiva realmente era a Dercy, mas a Rita Lee era um exemplo, uma mulher que cantava sempre, uma voz muito querida, aguerrida. E, a bem dizer, até os meus 14, 15 anos, eu basicamente conhecia Ovelha Negra e Erva Venenosa. Bom, o tempo foi passando, entrei na escola, né, no ensino médio, e eu, um belo dia, fiquei até às 11 da noite na escola porque estava tendo uma peça de teatro de um pessoal de outra cidade, num evento, numa mostra de arte, e eles basicamente interpretaram uma peça que era um musical da Rita Lee contando a biografia dela. E era uma peça musical, onde cada menina interpretava a Rita Lee uma fase da vida, era uma coisa assim, bela. E FMT de Tangará, um abraço a vocês. E eu adorei. E me deu até problema em casa, porque eu cheguei em casa, tipo, muito tarde. E, enfim, amei aquela peça. E comecei a escutar outras músicas de Rita Lee. Até que, quando eu completo ali uns 17 para 18 anos, a Rita Lee anunciou sua aposentadoria, que ela não ia mais fazer shows, então ela só ia fazer músicas em casa mesmo, e aí a gente entende. Eu fiquei um pouco triste, porque nunca poderia comparecer a um show da Rita Lee, mas eu aceitei. Bom, falo isso para dizer a minha experiência desse livro. Então, enfim, tendo esse disclaimer todo, Rita Lee morreu, fiquei muito triste porque eu já estava ouvindo várias outras músicas dela. Com o Reels a gente vai pegando cortes de entrevistas aqui e ali, ao longo dela nos anos 90, na TV Mulher e tudo mais. E foi uma grande perda para a música nacional. Para mim, fiquei de luto com essa situação toda, né? E eu, a bem dizer, não sabia exatamente que ela tava com câncer nem nada do tipo. E aí, eu, no meio da aula da pediatria, baixei esse livro, comecei a ler e eu fiquei encantado com a forma como que as pessoas, né, como ela descreveu essa luta contra o câncer. E eu amei. E eu li sem parar aí até acabar o livro. E eu vim falar um pouco então sobre isso. Bom, acontece que em paralelo eu estava lendo o livro do Porto, né, o Cartas aos Estudantes de Medicina. E ele fala muito sobre sobre a importância da relação médico-paciente e tudo mais. E aí ele vai contando e vai descrevendo, e a gente estava tendo discussões também bioéticas sobre fim da vida, cuidados paliativos e afins. E, enfim, o livro se encaixou como uma luva em tudo que eu tava pensando nesse fim de semestre. E aí eu vim aqui falar pra vocês que eu não sei exatamente como contar, acho que não é
não vou sintetizar o livro, mas basicamente a gente tem então uma autobiografia que foi escrita aí logo depois que ela anunciou a aposentadoria, que ela contou a parte inicial da vida dela, e essa segunda autobiografia que ela começou a escrever depois que ela recebeu a notícia que ela estava com câncer, já durante a pandemia. Ela vai contar primeiro pra gente como que ela recebeu essa notícia. Então, basicamente, ela foi numa consulta no hospital e era uma consulta para uma sinusite, alguma coisa assim. E aí ela não saiu do hospital sem estar diagnosticada com câncer, porque a médica achou muito estranho, ela estava pesando 40 quilos, então assim, síndrome consultiva e tudo mais. E ela sempre fumava. Ah, e aí, nesse livro, então, ela vai falar pra gente sobre a experiência dela dentro do hospital, ela tinha pânico, e as descrições não são tão legais assim, são descrições pesadas, ela tendo crises. É, Ao mesmo tempo que a gente vai vendo como que uma pessoa vai lutando contra aquilo, vai aceitando com mansidão talvez um destino que está se impondo, e vai lutando contra ele. E, enfim, eu não sei exatamente o que dizer. Eu só quero dizer que é um livro muito bom. Ela vai falar pra gente sobre os rumos da carreira dela, então sobre o que aconteceu na pandemia. Ela conta muito pra gente da dinâmica com os bichos, com as enfermeiras. É divertido, ela vai chamar uma de A, outra de B. De todo modo, é um livro bastante pessoal. E a depender se você já teve câncer, se você já conviveu com alguém que teve câncer, é um livro que toca bem no âmago, sabe? É um livro sobre a Rita Lee, mas que pode falar sobre qualquer pessoa. E com isso, né, com o livro, eu descobri que ela tinha uma amizade muito interessante com Gal Costa, que também faleceu aí durante a pandemia, e com Elza Soares. Além da amizade dela com a Elis, que ela vai contar então na outra autobiografia, a primeira. E aí, dessas, eu descobri a música Xanx, que inclusive já adicionei à minha playlist principal, e a Rainha Africana, que eu já tinha escutado e que eu não sabia que foi a Rita Lee que tinha escrito. Então eu coloquei a Rainha Africana também na minha playlist principal. E, enfim, é magnífico. Ela vai fazendo, né? Pra quem é fã, e aí eu acho que essa parte é interessante. Se você é fã da Rita Lee, bom, você vai gostar do livro de toda forma, porque é um livro dela. Mas ao mesmo tempo, é um livro que ela vai fazendo muitas correlações das experiências que ela está vivendo com o que ela já viveu e em determinados pontos com as próprias músicas que ela já escreveu. Ela escreve de um jeito muito tranquilo e ela vai fazendo correlações meio maluquinhas com conceitos de filosofia, de religião, coisas em francês, inglês, mas nada muito específico. Se você se perder um pouquinho, dá pra você dar uma googada ou dá pra passar direto também, sem problemas. A gente tem no meio do livro, eu li em e-book. No meio do livro você tem uma coletânea de fotos muito interessantes também, que valem a pena. Eu acho que valia a pena ter comprado o físico. E. Enfim, é isso. Não é uma resenha muito boa, não é um vídeo muito bom, mas é o que temos pra hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.